Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e esta é a nossa série da Carta de Paulo aos Romanos, na interpretação, na perspectiva da doutrina consoladora. Na nossa série Romanos verso a verso, pelo NEP Vede Jesus, nosso núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho, reforçando o convite pelas redes sociais, seja pela página do Facebook, que você pode curtir, assim como pelo canal do YouTube. Basta acionar, se inscrever, acionando o sino de notificações para receber os novos vídeos das atividades semanais do V de Jesus. A série Romanos Verso a Verso alcança hoje o seu episódio de número 95. 95. E a nossa reflexão repousa nessa sequência dos versos da carta aos Romanos, sobre Romanos 3, verso 29. Desde já, deixo você à vontade, ou para acompanhar a leitura através da sua escritura, do seu texto fisicamente, seja através do celular ou simplesmente nos ouvindo neste momento. Fazendo uso da tradução de João Ferreira de Almeida, faço aqui com vocês a leitura do verso 29, em que o apóstolo Paulo ensina o seguinte: É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Para compreender aqui, gente, o texto dentro do seu contexto, em Romanos 3, verso 29, temos feito aqui uma sequência, né? No primeiro momento, dentro desse nosso mês de estudo aqui, nós iniciamos a reflexão lá no verso 26, em que há a intenção de demonstrar a justiça de Deus presente no tempo, e no tempo de agora, no tempo atual. Seja no momento em que a carta fora escrita, há mais de 20 séculos, dirigida naquele momento, tendo como destinatária a comunidade cristã na capital do Império, em Roma, ou seja, hoje, quando eu, você, fazendo a leitura do texto, mesmo estando tão distante no tempo e uma outra cultura, como é a nossa aqui no Brasil, tão diferente da cultura dos israelitas ou das nações que fora de Israel recebiam naquele momento do cristianismo nascente, no princípio da era cristã, a mensagem da Boa Nova, o Evangelho de Deus por meio de Cristo. Pois bem, ao fazer esta apresentação da ação divina, buscando manifestar a sua justiça, sendo Ele próprio, Deus, justo e justificador. O justificador aqui nos fala sobre uma ação divina. A ação divina sobre os seus filhos. Ora, já comentamos aqui tantas vezes, e nunca é demais reforçar, porque costumamos ser esquecidos, porque não nos convém lembrar. Somos filhos que voluntariamente negamos a vontade de Deus. Nos afastamos da divina lei. E por conta disso, por optarmos pelos nossos atalhos, criamos um extravio, uma via extra. Nossa. E por ser uma via nossa, só poderia ser tão imperfeita
como nós somos. E por conta disso, temos nos conduzido através de erros seculares, milenares, que reforçam vaidade, orgulho, egoísmo, cobiça. É preciso despertar. É preciso compreender que há um só Deus. E que não há divisão de etnias. Do espaço geográfico em que eu vim renascer. Nada disso. Se somos como somos, filhos de um mesmo Pai, precisamos do amparo, da direção, da segurança que Deus nos traz através da sua presença e do roteiro de vida que as leis naturais, divinas, nos apresentam. Mas para isso é necessário que tenhamos o devido interesse, a busca, o querer, a vontade. E ela será seguramente apoiada, sustentada, intuída, inspirada pelo Cristo e pelos seus anjos tutelares, que nos auxiliam a nos manter perseverantes, mesmo diante de grandes lutas. Porque não nos enganemos, as provas e as expiações aguardam todos nós para o nosso curso intensivo rumo à regeneração. Aprendemos também nessa sequência de que toda a arrogância, toda a prepotência, tanto a falsa ideia de que nós podemos, sozinhos, por nós mesmos, pelas nossas forças, pela minha inteligência, pela minha capacidade, isoladamente, alcançar tudo o que almejo. Paulo questiona. Onde está essa arrogância, essa prepotência? Diante do Evangelho, isto é excluído. Por quê? O que o Evangelho me comunica? Não é que eu fui ao encontro de Deus, mas que, em primeiro plano, Deus veio ao meu encontro, Deus vem ao nosso encontro. Portanto, a nossa justificação não é pela obra, mas pela fé. Pela fé, confiança, pela fé, relacionamento, pela fé, fidelidade. Em que eu tenho um espelho diante de mim, em que Deus está representado na figura do Cristo. E em Jesus eu aprendo, ou reaprendo, a ser um filho de Deus, amado. E é nessa condição, então, que Paulo conclui que o homem é justificado, é ajustado, é perdoado diante da divina lei, em sua consciência, sem a obrigatoriedade de cumprir ritos, deveres, pela mera obrigação de fazer para agradar. Por isso, Paulo conclui: o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Para que nesse verso 29,
ele declara. E porventura Deus é somente dos judeus? E não é também dos gentios, dos estrangeiros, daqueles que estão fora de Israel? E a definição do apóstolo, a conclusão, a sua pergunta retórica inclui todos nós na mesma condição e necessidade. Dizer sim, Deus é também dos gentios, é também dos estrangeiros, é também daqueles que estão fora de Israel. Certamente o é. Judeus ou gentios, dentro ou fora de Israel, onde quer que estejamos, em todos os povos, tribos, línguas e nações, somos chamados a nos reerguermos da nossa condição de extravio, de afastamento voluntário. E o nosso coração, por vezes, anda tão angustiado, vazio. Parece não haver sentido para nada do que nos cerca. Vamos nos redescobrir ao entender, não somente pelo entendimento, mas pelo sentimento renovado de que a vontade do Pai ao meu respeito é o sentido, é o propósito, é a visão, é a razão de ser. E que, portanto, não é o conjunto de tradições que eu recebi até aqui. Não é um catálogo de ensinamentos pelos quais eu vou declarar uma adesão. É por essa experiência viva, impactante, transformadora, que é o Evangelho de Deus, como o próprio Paulo declara, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Crê. Não fora isso que disseram, mestre? Todos os antigos profetas, o próprio João Batista, ao anunciar que ele, o Messias, tinha chegado, arrependei-vos, crede no Evangelho, muda de mente, de conduta, de rota, e tenha nele o Evangelho a devida confiança de que somos agraciados por este grande amplexo de Deus para cada um de nós. Seja judeu, seja gentil, todos filhos, com o único Pai. Amados, essas foram as nossas reflexões em torno desse capítulo 3, verso 29, da carta de Paulo aos Romanos, aqui no nosso estudo do NEP-V de Jesus, intitulado Romanos verso a verso, no seu episódio de número 95. Reforçando o convite pelas redes sociais, página do Facebook ou canal do YouTube, basta digitar NEP-V de Jesus. Temos uma playlist lá, uma listagem de vídeos do canal do YouTube, desde o primeiro episódio, desde a introdução, passando por cada um dos episódios, para chegar aí dentro dessa reflexão de cada um dos versos dessa preciosa carta do apóstolo Paulo para nos ensinar o Evangelho de Deus, também para a atualidade dos nossos dias. Eu sou Emerson Oliveira Cavalcante e deixo aqui os meus votos de paz, de luz, de sabedoria. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, gente. Até a próxima.
Até breve.